Boa tarde, pessoal. Vamos lá dar continuidade ao nosso capítulo, né? Ainda continuamos aí com romance policial relacionado a detetive, como a própria imagem aí, vocês já podem observar que continuamos ainda nessa linha de raciocínio relacionado à questão do gênero narrativo que envolve detetive, que envolve romance também, que envolve suspense, tá certo? Depende do que o autor abordar. Nesse caso aqui, nós temos duas situações. A primeira, no texto 1, vocês viram que uma senhora e uma filha foram brutalmente assassinadas. E o detetive, no primeiro momento, ele chegou assim a uma conclusão que todos acharam um absurdo, né? Que eles teriam sido assassinados por um orangotango, né? E aí todos acharam assim, essa questão terrivelmente. O outro, né? O outro ponto abordado no texto 2 é um comentário relacionado às pessoas que gostam de romance policial e que, segundo o comentarista, essa pessoa que gosta de romance policial, ela acaba lendo escondida porque não gosta. Então, todos crucificaram de certa forma porque considera essa literatura algo realmente bem educativo, que leva a pessoa a repensar, que leva a pessoa a pensar, né? E a descobrir várias outras situações, né? E de algumas outras colocadas também no texto, viu? Tem outras partes também, mas eu acredito que vocês já devem ter feito essa leitura e que vocês estão conseguiram compreender todo o contexto. Na questão 3, da página 38, só lembrando que eu vou fazer a leitura para vocês das questões e vou colocar aqui também a forma em que o autor colocou essa resposta, para que vocês possam comparar com a resposta de vocês. Se acharem que deve melhorar, vocês podem melhorar. Se vocês acharem que a resposta não está, não está boa, que precisa dar uma melhorada, vocês façam isso, tá certo? Vamos lá então. A terceira questão diz assim: que estratégia textual foi utilizada por Sandra Reimão para iniciar o seu texto? O que vocês acham que ela colocou lá no início do texto dela? Ela já começou chamando a atenção do leitor em um certo detalhe. Que detalhe foi esse? O que chamou a atenção? Quando vocês começaram a fazer essa leitura, o que vocês acharam interessante? Olha que legal, já começou dessa forma. O que teve lá no texto? Então vamos lá. Ela começa com um resumo do enredo, né? É um enredo do conto Duplo Assassinato na Rua Morgue. E de acordo com a autora, essa é a primeira narrativa policial moderna, gênero que é assunto do seu texto. Ou seja, logo no início, o autor não não só introduz no tema geral do texto, mas também entra em contato com a narrativa. Ou seja, ela já faz uma coisa em comum em outros textos. Ela já deixa claro para o leitor, ela já deixa o leitor a par de toda a situação. Então, isso facilita o entendimento. Eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade para entender todo esse texto, tá bom? Porque ela já introduz, ela já tem essa preocupação de colocar o leitor a par de todo o contexto, para que ele não tenha, de repente, uma dificuldade de compreender o que ela colocará mais adiante. Bom, na quarta questão diz assim: quais são as características do investigador moderno criado nas histórias de Edgar? Aí o autor coloca da seguinte forma: o investigador criado, né, era uma máquina de pensar, um sujeito que, pela análise de vestígios, pistas e indícios, conseguia formular um raciocínio, uma dedução lógica para construir a história de um crime e chegar aos culpados. Ou seja, é a característica do detetive, né? Ele conseguia pensar muito rápido. De uma coisa simples, ele já conseguia pensar em toda a trajetória, né? Em toda a trajetória do crime, em toda a trajetória do que realmente aconteceu. Então, ele tinha facilidade. Olha a quantidade de adjetivos que foram colocadas para ele, né? Uma máquina de pensar, conseguia agir com muita rapidez.
Bom, colocar assim também essa quantidade de adjetivos, né? Se vocês não tiverem colocado todos, mas tiverem colocado alguns e relacionado a ele, também está correto. Na quinta questão, diz assim: de acordo com o texto, porque as mais famosas narrativas policiais de enigmas se estruturavam como memória de personagens secundárias. E aí, o que vocês colocaram? De acordo com a autora, isso ocorria porque as narrativas policiais de enigma estavam centradas nas capacidades de raciocínio e no intelecto de investigadores e detetive, né? Para ser detetive, a pessoa precisa ter uma capacidade de raciocínio muito rápido, né? Ligar os fatos. Então, essa também é uma questão mencionada no capítulo 5. As questões do capítulo 4 e do capítulo 5, elas até parecem um pouquinho nessa questão do pensar rápido. A diferença é que essa questão 4, ela está mais relacionada a caracterizar, né? E essa outra a fazer uma coisa de forma mais geral, né? Que focou aqui em que ele ter uma capacidade, né, investigativa muito grande e de raciocínio também. Na sexta questão, é para vocês colocarem, né, V, se for verdadeira, e F, se a alternativa for falsa. Esse enunciado eu não vou ler, eu vou partir direto para as questões dos parênteses, certo? Vamos lá. O primeiro diz assim, você vai me dizer se ela é verdadeira ou se ela é uma alternativa falsa. Nas narrativas policiais, da mesma forma como ocorria com as narrativas de enigma, o leitor acompanha o tempo presente das investigações, segue colado às ações dos investigadores e do detetive. É falso ou verdadeiro? O que vocês colocaram? Falso. Se estiver errado, corrige aí. A outra. Nas narrativas de enigma, o objetivo era esclarecer o mistério por meio do brilhantismo dos investigadores. Já nas narrativas de Noé, pautados na violência, no submundo e na marginalidade, o centro das atenções está nas dificuldades para se resolver o mistério. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A terceira e última. Os crimes investigados, né, por Dorn, em geral, ocorrem nas camadas sociais mais elitizadas. Já as narrativas de Noé têm como cenário o submundo, que vocês colocaram. Essa aí é verdadeira, né, pessoal? Então, das três, eu acredito que essa última aqui, ela seja a mais... Quando você olha assim as questões, você comparar a narrativa de uma e a narrativa de outra, é mais fácil para você conseguir encontrar a resposta. Então, é F, V, V, tá bom? E sétima questão diz assim: o texto de Júlio Pimentel Pinto faz referência, deixa eu logo a oitava aí, né? Faz referência a dois comentários do crítico sobre a literatura policial. Esse comentário é aquele que bem no iníciozinho do texto eu já mencionei para vocês, né? A questão do leitor, da literatura policial, que era... Mas vamos lá. Que comentários são esses? Os leitores de leitura policial eram viciados nesse tipo de narrativa, sentiam-se culpados por seu gosto literário e ficava sempre na defensiva. Além disso, ele afirmou que o sucesso da literatura policial devia-se ao seu cenário de medo, culpa, insegurança e desesperança do período entre as guerras. Ou seja, ele fez esse comentário, mas ele foi um pouco infeliz, né? Porque teve uma reviravolta assim terrível. Porque, na verdade, os leitores de literatura policial não concordavam com esse tipo de comentário, né? Então, vamos lá. De acordo com Júlio Pimentel Pinto, com base em um comentário do escritor argentino, a literatura policial, tanto a de enigma quanto a de Noé, fez surgir um novo tipo de leitor. Que novo tipo de leitor é esse? Aí vem um pouquinho dessa... aparenta um pouco contradição, porque no início ele disse que ele praticamente escondia, né? Como se tivesse uma certa vergonha nesse tipo de literatura. E na outra,
ele já diz que esse tipo de leitor é um leitor curioso, né? Ele coloca aqui um leitor, trata-se de um leitor desconfiado, curioso, constantemente em alerta, né? Interessado em esse tipo de narrativa, tá bom, pessoal? Então, essa questão 7 e a 8, ela trata basicamente do texto 2, né? Mostrando esse comentário e o qual leitor, né? Que formação tem esse leitor vindo desse tipo de narrativa, né? Torna aquele leitor que ele é desconfiado, né? Ele consegue já prestar atenção em tudo, ele é curioso, ele é atento, tá certo? E para vocês responderem aí, a página 58, da página 58 até a 63. A atividade em si ela não é grande, porque nós temos aí um textinho bem generoso, tá bom? Da 58 até a 53. Nós temos um texto bem grande. As questões mesmo são pouquíssimas. Inclusive, pessoal, coloquei aqui destaquei aqui de vermelho, não precisa responder a questão 3, 4 e 6, porque essa parte aqui, ela é voltada mais para a gramática. E eu acredito que vocês ou já viram isso aí com a tia Ana Lúcia, ou ela vai ainda passar para vocês. Então, vamos focar só nessa parte mesmo interpretativa, né? Ler o texto e responder as questões e deixar essas de gramática, que aí vocês vão estudar mais essa parte lá com a tia Ana Lúcia, tá bom? Então, espero que vocês tenham feito a correção, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.